No topo de uma colina isolada no Kentucky, ergue-se uma estrutura de tijolos escuros que parece vigiar a floresta com janelas que lembram órbitas vazias. Waverly Hills não foi apenas um hospital, foi uma antecâmara para o abismo. Construído para conter a peste branca que devorava os pulmões da América, este lugar testemunhou milhares de mortes silenciosas sob o pretexto de cura. Mas o verdadeiro horror não estava nos quartos frios, e sim em um duto sombrio de 150 metros que cortava a colina. O Túnel da Morte. Criado para esconder os cadáveres dos vivos, ele se tornou a última morada de almas que nunca encontraram a saída. Hoje, o canal Dark Mistérios desce até as entranhas de Waverly Hills. O que acontece quando o sofrimento é tão vasto que fica impregnado nas paredes? Prepare-se para conhecer o lugar onde a esperança foi enterrada viva e onde os mortos ainda esperam na fila para o seu destino final. A história de Waverly Hills começa com um cenário de desespero nacional no início do século XX, quando a tuberculose não tinha cura e transformava as cidades em necrotérios a céu aberto. O sanatório foi projetado para ser uma cidade autossuficiente, um local de quarentena total, onde os doentes eram enviados para morrer longe dos olhos da sociedade saudável. No entanto, o que era para ser um refúgio de ar puro e luz solar, rapidamente se transformou em um laboratório de tortura médica involuntária. Sem antibióticos, os médicos recorriam a procedimentos brutais, como o colapso artificial dos pulmões com sacos de areia ou a remoção de costelas para dar mais espaço aos órgãos infectados. O grito dos pacientes ecoava pelos corredores de concreto, misturando-se ao som constante de tosse e desespero. O isolamento geográfico do hospital garantia que ninguém lá fora ouvisse o que acontecia atrás daquelas portas maciças. No auge da epidemia, a taxa de mortalidade em Waverly Hills era de uma pessoa por hora. Ver um corpo sendo retirado em uma maca era um golpe fatal na moral dos pacientes que ainda lutavam para respirar. Foi então que a administração decidiu utilizar uma peça de engenharia macabra, o duto de suprimentos que ligava o hospital à base da colina. Este túnel, originalmente construído para transportar carvão e alimentos, foi convertido no Túnel da Morte. Os corpos eram colocados em macas motorizadas e deslizados pelo duto sombrio, longe da vista dos outros pacientes, até chegarem aos carros funerários que esperavam lá embaixo. Milhares de homens, mulheres e crianças fizeram essa última viagem solitária na escuridão, transformando o túnel em um canal de energia residual e sofrimento concentrado. As paredes de Waverly Hills não guardam apenas poeira, elas guardam a memória da agonia. Investigadores e curiosos que se atrevem a entrar no prédio relatam uma atmosfera de opressão física, como se o ar estivesse carregado com o peso de 1000 pulmões falhando simultaneamente. O fenômeno das sombras que caminham pelos corredores é um dos mais relatados. Elas não são apenas vultos passageiros, são figuras tridimensionais, massas de escuridão profunda que parecem observar os visitantes dos cantos dos quartos de isolamento. O Túnel da Morte, em particular, tornou-se o epicentro de manifestações que desafiam a lógica. Passos pesados são ouvidos subindo a rampa de concreto quando não há ninguém lá, e o som de rodas metálicas rangendo, como se as macas de cadáveres ainda estivessem em operação, ecoa pelas curvas do duto. Um dos casos mais perturbadores envolve o quarto 502, no 5º andar, onde o tempo parece ter parado em uma frequência de horror absoluto. Segundo os registros e a tradição local, 2 enfermeiras encontraram seu fim naquele cômodo em circunstâncias inexplicáveis. Uma delas teria se enforcado no vão da porta, consumida pela depressão de ver tanta morte sem poder ajudar. A outra teria saltado para a morte do terraço, em um ato de desespero final. Até hoje, visitantes relatam vozes sussurrando avisos para que saiam do quarto, e mulheres grávidas afirmam sentir uma náusea insuportável ao cruzarem o umbral do 502. É como se a tragédia das enfermeiras tivesse selado o local com uma marca de pavor que não se apaga com o tempo ou com a pintura das paredes. Waverly Hills não é apenas um prédio abandonado. É um arquivo vivo de uma era de escuridão médica. Cada centímetro daquele lugar
foi palco de uma batalha perdida contra um inimigo invisível. O Túnel da Morte permanece como a cicatriz mais profunda desse complexo, uma passagem que simboliza a transição entre a esperança de cura e a realidade da cova. Aqueles que caminham pelo túnel hoje sentem quedas bruscas de temperatura e o toque de mãos invisíveis, como se os que foram descartados pelo duto ainda estivessem tentando subir de volta para a luz. A energia de Waverly Hills é um lembrete sombrio de que, quando a morte ocorre em escala industrial e o respeito pelos corpos é deixado de lado em nome da logística, o local deixa de pertencer ao mundo dos vivos. A atmosfera densa que envolve o sanatório de Waverly Hills não se limita aos relatos de vultos e vozes. Ela se manifesta em uma sensação física de drenagem energética que afeta até os mais céticos. Muitos acreditam que o hospital foi construído sobre uma falha geológica que amplifica o registro de eventos traumáticos, mas a explicação mais sombria reside na própria natureza da arquitetura do prédio. Projetado com imensas varandas abertas e alas que permitiam a circulação constante de ar, o prédio foi feito para respirar. No entanto, à medida que os anos de morte se acumulavam, parece que a estrutura começou a inspirar a agonia dos seus internos e a retê-la em suas fundações. O Túnel da Morte, com sua inclinação íngreme e escuridão total, funciona como uma chaminé invertida, onde as correntes de ar parecem carregar o odor metálico de sangue e o som abafado de gemidos que o tempo não conseguiu silenciar. Durante as décadas de funcionamento, o tratamento da tuberculose era experimental e muitas vezes cruel. Pacientes eram submetidos a banhos de luz ultravioleta que queimavam a pele e a cirurgias de toracoplastia que deformavam permanentemente seus corpos. Aqueles que não resistiam eram levados para o necrotério localizado no andar inferior, ao lado da entrada do túnel. O descaso com os restos mortais, em certos períodos críticos da epidemia, era tal que o túnel se tornou uma linha de montagem macabra. Relatos de antigos funcionários sugerem que em noites de tempestade, o som do gerador do hospital se misturava ao barulho das macas descendo o duto, criando uma sinfonia industrial de horror. Essa desumanização do fim da vida é o que muitos acreditam ser o combustível para a atividade paranormal violenta que hoje define o local. Não são apenas fantasmas, são ecos de uma dignidade roubada que clamam por reconhecimento no silêncio do Kentucky. Entre os corredores do quarto andar, um fenômeno específico aterroriza os exploradores urbanos: o Criança Tim. Tim era supostamente um paciente infantil que passava seus dias jogando bolas pelos corredores para passar o tempo enquanto seus pulmões falhavam. Hoje, visitantes deixam bolas de borracha no chão do corredor e observam paralisados enquanto os objetos começam a se mover sozinhos, parando e voltando como se estivessem sendo jogados por mãos invisíveis. O contraste entre a inocência de uma criança brincando e o cenário de um hospital de morte em massa cria uma das imagens mais perturbadoras de Waverly Hills. Mas Tim não é a única presença infantil. Risadas e passos rápidos são ouvidos em alas, onde as crianças eram separadas de seus pais. Uma política de isolamento que causava um trauma psicológico tão profundo quanto a própria doença física. O Túnel da Morte também é palco de fenômenos de névoa negra. Investigadores relatam uma massa de fumaça opaca que se desloca contra o vento, subindo a rampa do túnel a partir da saída onde os carros funerários esperavam. Essa massa parece possuir uma inteligência própria, cercando aqueles que entram no túnel e causando uma sensação de sufocamento imediato, como se o visitante estivesse experimentando os estágios finais da tuberculose. A teoria é que essa névoa representa a consciência coletiva dos milhares que passaram por ali, uma força densa que não aceita intrusos em seu caminho final. A escuridão dentro do túnel é tão absoluta que as lanternas parecem perder sua potência, engolidas por uma escuridão que parece ter massa e textura, uma barreira física entre o mundo exterior e o purgatório de tijolos de Waverly Hills. No necrotério, onde as gavetas de aço ainda permanecem abertas como bocas famintas, a temperatura cai drasticamente, mesmo nos dias mais quentes do verão.
Testemunhas afirmam ter visto a porta do túnel se abrir e fechar sozinha, acompanhada por um sopro de ar gelado que carrega partículas de poeira, que formam rostos distorcidos por um breve segundo. O local onde os corpos eram preparados para a descida final é considerado por médiuns como um ponto cego espiritual, onde as leis da física se dobram sob o peso do arrependimento e do abandono. Aqueles que foram deixados em Waverly Hills sabiam que sua entrada no hospital era uma sentença definitiva. Pouquíssimos cruzavam os portões de volta para a liberdade. Essa certeza da morte iminente criou uma atmosfera de desespero estático, uma energia que não se dissipa com o fechamento das instalações, mas que se condensa em cada rachadura do concreto. A fama de Waverly Hills como um dos lugares mais assombrados do mundo não é apenas marketing de terror. É baseada em milhares de horas de gravações de áudio, onde vozes chamam por nomes de médicos que já morreram e imploram por água ou ar. O Túnel da Morte tornou-se um monumento involuntário a uma crise de saúde pública, que o mundo moderno esqueceu, mas que o solo de Louisville mantém vivo. Caminhar por aquele duto é caminhar sobre os passos invisíveis de uma multidão de condenados. A sensação de ser observado é constante, e muitos saem do prédio com marcas físicas como arranhões e hematomas, sem nunca terem encostado em nada. É como se o sanatório tentasse reivindicar novas vítimas para preencher seus quartos vazios, mantendo o ciclo de sofrimento ativo através do medo de quem se atreve a desafiar o seu silêncio. A infraestrutura de Waverly Hills foi pensada para o isolamento, mas acabou se tornando uma prisão de consciência para aqueles que ali trabalhavam. Muitos médicos e enfermeiras, cercados por uma taxa de mortalidade que desafiava qualquer esforço humanitário, acabaram desenvolvendo distúrbios psicológicos severos. O peso de empurrar maca após maca pelo túnel da morte não era apenas físico, era uma erosão da alma. Relatos de arquivos recuperados sugerem que o pessoal do hospital evitava olhar para o duto durante a noite, alegando que o som do vento passando pelas fendas da estrutura parecia formar palavras de ódio ou súplicas desesperadas. Essa carga negativa acumulada por décadas transformou o sanatório em um ímã para fenômenos de pedra gravada, onde as paredes de concreto parecem repetir, como um disco arranhado, os momentos de maior agonia vividos naquele solo. O quinto andar do edifício, onde se localizava o fatídico quarto 502, continua sendo a área mais vigiada e temida. Durante a epidemia, este andar era reservado para os pacientes com doenças mentais que também sofriam de tuberculose, criando um ambiente de caos absoluto. Gritos de pavor e risadas histéricas eram a trilha sonora daquele pavilhão. A energia ali é descrita como errática e violenta. Investigadores que utilizam equipamentos de detecção eletromagnética relatam picos que não possuem explicação técnica, ocorrendo simultaneamente ao avistamento de vultos que parecem saltar das janelas ou se enforcar no ar. A tragédia das enfermeiras que perderam a vida ali não foi apenas um evento isolado, mas o ponto de ruptura de uma barreira psíquica que mantinha o horror contido. Hoje, o quarto 502 é evitado até pelos guias mais corajosos, que afirmam sentir um aperto no peito e uma tontura avassaladora ao cruzarem o corredor. Mas é o túnel da morte que detém a maior concentração de provas de que algo sobreviveu ao fechamento do hospital em 1961. O duto, que desce a colina em uma linha reta e sombria, é um condutor de vozes do passado. Em sessões de gravação de fenômenos de voz eletrônica, foram capturadas frases nítidas de pessoas perguntando sobre seus familiares ou implorando para que as portas do túnel fossem abertas. O isolamento acústico natural do concreto profundo amplifica esses sussurros, tornando a experiência de caminhar por ali um exercício de resistência mental. A sensação de que milhares de olhos estão fixos em suas costas enquanto você desce a rampa é tão real que muitos visitantes entram em pânico e correm em direção à luz na extremidade inferior, apenas para sentirem que o túnel parece se alongar, distorcendo a percepção de tempo e espaço. A presença de sombras rastejantes no túnel
é outro aspecto que desafia a explicação lógica. Diferente das sombras humanas vistas nos andares superiores, estas parecem formas animalescas ou contorcidas, movendo-se com uma rapidez sobrenatural pelas paredes e pelo teto do duto. Alguns teóricos do paranormal sugerem que essas não são almas humanas, mas manifestações de uma energia elemental negativa que se alimentou de tanta dor e morte por tanto tempo. O túnel da morte, nesse sentido, teria deixado de ser um simples corredor hospitalar para se tornar um ninho de forças que a ciência moderna ainda se recusa a nomear. O fato de o túnel ter sido selado por anos e depois reaberto parece ter liberado algo que estava latente, uma escuridão que agora respira livremente pelas ruínas do sanatório. A transição de sanatório para asilo de idosos na década de 1960 trouxe novos horrores. Relatos de maus tratos e condições insalubres durante o período em que o prédio funcionou como Woodhaven Geriatric Center apenas adicionaram novas camadas de sofrimento ao local. Pacientes idosos afirmavam ver pessoas de branco que não faziam parte da equipe médica, fantasmas do antigo sanatório que continuavam a realizar suas rodadas macabras. O túnel da morte, embora menos usado nessa época, continuava a ser o local onde o frio era mais intenso. Quando o asilo foi finalmente fechado pelo Estado por negligência, Waverly Hills foi abandonado ao vandalismo e à natureza, mas a energia contida em suas entranhas nunca se dissipou. O prédio tornou-se uma carcaça de tijolos que guarda a memória de dois períodos distintos de agonia humana, unidos pelo mesmo duto de escoamento de cadáveres. Caminhar hoje pelos pavilhões vazios de Waverly Hills é entender que a história não é feita apenas de datas, mas de resquícios emocionais. O túnel da morte permanece como o símbolo máximo da fragilidade humana, diante da peste e do abandono. Aqueles que entram ali em busca de adrenalina, muitas vezes saem com uma compreensão sombria da finitude. O eco das macas, descendo a rampa, ainda pode ser ouvido por quem tem ouvidos atentos ao silêncio do Kentucky. É um lugar onde a morte não foi um evento, mas um processo industrializado e escondido sob a terra. Enquanto as janelas de Waverly Hills continuarem a observar a colina, o túnel da morte continuará a ser a garganta por onde milhares de histórias sem fim foram engolidas pela terra, esperando pelo dia em que o último segredo seja finalmente revelado pela luz. O silenciamento definitivo de Waverly Hills como instituição médica não trouxe a paz, mas sim a cristalização de um pavor que parece ter se tornado parte do próprio solo da colina. Com o passar das décadas, a estrutura de concreto começou a se degradar, mas os fenômenos apenas se intensificaram, como se a ausência de seres vivos tivesse dado permissão para que as sombras tomassem posse total do território. O túnel da morte, agora parcialmente tomado pelo lodo e pela umidade que escorre das fendas do teto, tornou-se um portal de entrada para o que muitos chamam de ecos residuais. São momentos de puro pânico congelados no tempo que se repetem indefinidamente. Visitantes relatam ver a silhueta de enfermeiras fantasmagóricas empurrando macas invisíveis, que rangem alto o suficiente para serem gravadas em áudio, apenas para desaparecerem no ar gelado assim que atingem a curva final do duto. A ciência tenta explicar esses avistamentos como alucinações causadas pelo mofo tóxico ou por ondas infrassônicas geradas pelo vento nas estruturas vazias, mas essas teorias não explicam as evidências físicas deixadas nos investigadores. Equipamentos eletrônicos de última geração sofrem descargas completas de bateria em questão de segundos ao cruzarem certas áreas do túnel. Há relatos de toques inteligentes, onde pessoas sentem mãos invisíveis puxando suas roupas ou apertando seus pulsos com uma força que deixa marcas roxas por dias. O túnel da morte parece ter desenvolvido uma consciência própria, uma memória muscular que reage à presença de intrusos. Para muitos, não são apenas almas perdidas, mas a própria dor coletiva de 60 mil mortes que ganhou uma forma física, uma entidade de massa e sombra que protege os segredos do sanatório. No exterior do prédio,
sob a luz do luar, testemunhas afirmam ver figuras nas janelas do quarto andar, olhando para baixo com uma melancolia que atravessa os séculos. O túnel da morte, cuja saída na base da colina está cercada por vegetação densa e espinhosa, exala um ar pesado mesmo nos dias mais ensolarados. É como se a própria natureza estivesse tentando isolar o local, impedindo que o horror que escorreu por aquele duto se espalhasse para além dos limites da propriedade. Mas o magnetismo de Waverly Hills é inegável. Ele atrai aqueles que buscam respostas para o que acontece após o último suspiro, servindo como um laboratório sombrio para a parapsicologia moderna. O túnel, em sua essência, é uma metáfora física para a passagem que todos tememos, uma jornada longa, escura e sem retorno. A verdadeira tragédia de Waverly Hills é o esquecimento. O túnel da morte foi desenhado para apagar o rastro dos que partiam, para que a sociedade não tivesse que lidar com o custo humano da epidemia. Mas ao tentar esconder os mortos, o hospital acabou criando um monumento eterno para eles. Hoje, cada passo dado dentro do duto de concreto é um ato de reconhecimento para aqueles que foram tratados como estatística e descartados na escuridão. O silêncio do Kentucky é enganoso. Para quem conhece a história de Waverly Hill, o barulho das macas descendo a rampa será sempre audível, uma batida rítmica e macabra que marca o pulso de uma história que se recusa a ser enterrada. O túnel permanece aberto, não para o transporte de corpos, mas para a entrada de quem deseja testemunhar o que resta quando a esperança se apaga. Encerramos esta descida às profundezas de Waverly Hills, sabendo que algumas portas, uma vez abertas, jamais se fecham completamente. O túnel da morte não é apenas um lugar de passagem, é o registro de uma das eras mais obscuras da medicina e da alma humana. Se você algum dia se encontrar no topo daquela colina, ouça o vento. Ele traz mais do que apenas o frio. Ele traz os sussurros de milhares que ainda esperam na fila do duto. O sanatório de Waverly Hills continua sendo o guardião de um segredo que o tempo não pode curar e que a terra não pode esconder. A verdade sobre o que aconteceu ali ainda caminha pelos corredores, desliza pelo túnel e observa das janelas vazias todos aqueles que acreditam que a morte é o fim de todas as coisas.